Mas sabe o que aconteceu esse fim de semana? Não. A virada cultural. Nossa, aconteceu a virada cultural. A virada cultural mais cara da história de São Paulo. Mentira. Juro? Ninguém nem soube. Cara, eu nem soube disso, velho. Pera aí, é porque tem um Você sabe que eu fui na primeira virada cultural? Foi quando? Acho que foi 2005 ou 2006. Eu fui em frente ao Parque do Ibirapuera. Tá, não, nada. Enfim. E aí eu vi esse texto aqui de um jornalista da Folha reclamando, falando que a virada tava toda errada. Peraí, tava tudo errado. Eu queria que você comentasse, porque eu lembro que você já falou isso na virada do ano passado. E Sim. enfim. Deixa eu ver uma coisa, se eu acho uma foto que eu tirei aqui. Ah, não, perdi. Deixa. Ó, Como a virada cultural de São Paulo foi de uma referência a um fiasco. É noite de sábado, em maio de 2014, e passeio ao lado dos meus pais e irmãs pelo centro de São Paulo, nas imediações da Pinacoteca, entre os vãos do museu, um grupo de rap canta suas rimas, marcando aquela que seria uma das experiências mais marcantes para a história da minha família em uma virada cultural. Uma década depois, o brilho do evento foi ofuscado por violência, desleixo com os artistas e o público em um sentimento de tristeza com potencial desperdiçado. O ponto de inflexão ocorreu em 2017, durante a gestão de João Dória, que introduziu uma política de descentralização do evento. A ideia era dispersar as atividades por toda a cidade, afastando-se do modelo concentrado, que havia sido cuidadosamente aprimorado desde sua criação em 2005 sob José Serra. Falei? Eu fui na primeira, cara. Desce aí. Essa mudança resultou em uma série de palcos vazios, locais como São Paulo do MB, o Autódromo de Interlagos, com artistas... Mas vamos lá. Locais vazios como o Sambódromo do AMB e o Autódromo de Interlagos. Locais inacessíveis. Vamos lá. O Sambódromo do AMB, você chega como? De não carro. tem, é horrível. Você tem que ir de carro, cara, no meio da Horrível. marginal, um negócio difícil de você acessar. O Autódromo de Interlagos é a mesma coisa, lá na Tem casa que do andar, você chapéu. tem que andar 20 minutos. É pra chegar no muito autódromo. longe, é muito difícil, é uma coisa distante. É claro que não vai ter gente, velho. Né? Com artistas notáveis como Fagner, Alcione destacando a falta de público e infraestrutura delicada. Levar o show para as periferias não é problema. Em 2022 e 2023, esses palcos que apresentavam 3 ou 4 espetáculos foram os mais seguros e atraíram um público diverso, desde bebês de colo até idosos. Mas esse formato foge do objetivo principal da virada, que, além de ser um evento com 24 horas de programação contínua, visa ocupar o centro. Vamos lá. O centro de São Paulo, historicamente frequentado apenas pelo trabalho pela grande maioria da população dos extremos, perde a oportunidade de ser redescoberto como espaço de cultura e convivência. Esse cara tá completamente errado. Então, é isso. Uma das primeiras sequelas que temos em relação ao território de show, além do cachê dos artistas, é o custo estrutural do evento esse ano. Olha isso. Esse ano a virada custou quase 60 milhões de reais ao cofre, 30% a mais que o ano passado. Eu vou te falar uma coisa, minha querida. Deixa eu só ler o resto aqui. Em paralelo a isso, as 20 casas de cultura da cidade, incertas se serão ou não privatizadas, receberam no passado, tal, são esses espaços que... Vamos lá. Eu te garanto que o custo Olha aqui, da ó. virada Não, continua, cultural... continua. Vamos lá. Esse formato não diminuiu a violência no centro de São Paulo. Em 2022, vimos um apocalipse precisar acontecer. Gritos de arrastões, agressões, relatos de esfaqueamento e uma sucessão de roubos frutos de assombram o Vale do Anhangabaú. Apresentações... ele acabou de dar o exemplo. Ele acabou de falar, não, em 2022 fizeram no centro. Aí ele fala, não, em 2022 teve um monte de violência. Apresentações foram interrompidas pelas brigas e pessoas desmaiaram, tudo às horas de segurança pública e teve uma ação questionável. Para não viver o trauma, a virada de 23, com orçamento até então recorde de 40 milhões, apostou ainda mais nos extremos da capital, nos espaços culturais fechados. No centro, cercou toda a área do Vale do Anhangabaú, instalando câmeras, destacando policiais em torres, transformando o local em uma espécie de festival privado, onde não houve nenhuma ocorrência de furto ou violência. O resultado foi um evento ainda mais esvaziado, clima de medo, tarará. Eu vou te dizer uma coisa que acontece, vamos lá. Em primeiro lugar, o grande custo da virada cultural o problema não é ser gasto com infraestrutura. Quem dera o grande custo da virada cultural fosse infraestrutura. O grande custo, infelizmente, é o pagamento dos artistas, que já começa por aí. Então, a virada cultural ela já tem um espírito errado. Ela não tem um espírito de você promover cultura daqueles que não conseguem com as próprias pernas, que precisam do empurrãozinho do Estado. Você não faz isso. Você basicamente paga artistas consagrados que não são necessariamente cultura. Você vai me desculpar, cara, mas Anitta não é cultura. Me desculpa, tá? Luísa Sonza não é cultura. Tantos outros que eu posso citar. Aí se paga cachês caríssimos para essas pessoas que já são consagradas. Se leva isso para as pessoas que se comportam como o povo que ama pão e circo, vão lá e falam, estou feliz porque eu tive um pouco de entretenimento pago pela prefeitura.
O erro aqui, então, começa já de cara com os artistas selecionados. Virada cultural deveria ser para promover os projetos culturais independentes, pequenos, que precisam de dinheiro para se promover. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não deve concentrar a demanda, porque estes locais em que se coloca as demandas, primeiro que tem problemas anteriores ao evento. Um problema do centro de São Paulo não é a colocação do evento. O problema do centro de São Paulo é a Cracolândia, que é, como eu já falei, equipamento social centralizado, plano diretor arcaico, leis de zoneamento antiquadas, leis de tombamento que impedem o desenvolvimento de imóveis lá que estão caindo aos pedaços, pessoas que não conseguem mais responder por si próprias, não sendo colocadas compulsoriamente em clínicas. Então você tem um problema no centro que não é a virada cultural. Você leva para lá, você só tem o sintoma de você tentar fazer alguma coisa num lugar doente. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que está com dengue e falar, cara, vamos dançar uma valsa? A pessoa não vai dançar a valsa bem. O problema não é a música da valsa, o problema não é o lugar da valsa, o problema não é o vestido que a pessoa está usando na valsa, o problema é que a pessoa está com dengue. O problema do centro de São Paulo é que o centro de São Paulo está doente. Esse é o primeiro problema. Só que aí a gente vai para uma terceira camada de erro. Quando você fala em levar os eventos para a periferia, meu amigo, o Autódromo de Interlagos não é periferia. O Sambódromo não é periferia. Periferia, sabe o que é? Periferia é você ir lá para São Miguel Paulista, na praça, como é que chama a praça do São Miguel Paulista? A praça do Povo? Enfim, vai naquela praça e faz um evento ali. Ali sim você tá na periferia, ali você tá bacana. Vai na Brasilândia, pega uma praça, pega uma escola, faz um evento ali. Ali você tá na periferia. Vai em Guaianazes. Fala assim, onde tem um campinho de futebol que a galera joga bola? Que é cheio de campinho nesses lugares. Pega um campinho daquele e fala assim, eu vou pegar um artista local de vocês aqui e vou promover um show deles. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu era criança uma vez, a gente não, né? O pessoal da religião da minha mãe organizou uma ida ao teatro, né? Uma ida beneficente Praça do Forró. O cara falou. Praça do Forró, lá mesmo. Organizou uma ida ao teatro. E eu lembro que a gente foi, né? Então era metade dos filhos, né? Das pessoas da comunidade da minha mãe e metade de crianças carentes que a gente ajudou a levar. A gente não, né? Os nossos pais. E foi todo mundo. Então misturou todo mundo num ônibus, né? E nós fomos. Cara, aquilo sim é cultura. Você encontra uma pessoa que tem uma experiência de vida completamente diferente da sua. Você troca. Você é criança, cara. Você não tá nem aí. Você conversa, você vira amigo. Fomos no teatro. Era um teatro de uma companhia independente. Tá? Demos risada. Era um teatro que eu lembro que tinha um cara lá que ele confundia as palavras. Então ele ia falar chocolate, ele ia o cocholate. Né? Ele ia falar formiga, ele ia morfiga, sabe? E a gente, que engraçado, tal. Foi mó legal, cara. Foi uma experiência virtuosa. E a gente, claro que pequenininho, promoveu uma companhia de teatro. Se o Estado, em vez de gastar milhões de reais com Anitas e Luísa Sonzas e Pablos Vitares, se promovesse esses grupos de cultura locais, espetáculos de dança. Cara, a minha primeira namorada, ela tinha uma companhia de dança. Tinha não, né? Ela era bailarina de uma companhia de dança. Cara, era um sacrifício tão grande para eles conseguirem as coisas. Eu lembro que o sonho dela era se apresentar no Centro Cultural de São Paulo. Só que ela não conseguia, porque existia uma máfia que fechava a entrada. Você não conseguia apresentar um espetáculo lá, porque já era dominado pelas pessoas que eram do métier lá. Você pega uma companhia de dança dessa, dá uma estrutura. Aí sim você está fazendo cultura. Aí sim você tá... Então o problema aqui, cara, essa pessoa abordou de forma muito superficial. Confundiu o que é periferia, confundiu lugares que o acesso já é normalmente de carro, né? Já é um acesso privilegiado para quem é privilegiado, com você de fato levar a cultura na periferia. Só que tá tudo errado, tá? Essa crítica tá toda errada. E você vê como assim, a gente tá na principal cidade do país, a gente não consegue fazer um evento cultural relevante, cara. É inacreditável. A mesma cidade, o mesmo estado que foi palco da Semana da Arte Moderna de 22, sim, não consegue organizar uma virada cultural. Boulos, prefeito de São Paulo, como será a virada cultural? Cara, você pode ter certeza que vai ser só lacração, mas muito dinheiro na mão de artista amigo e vai ser ultra concentrado. No centro? Não sei se no centro, mas assim, vai ser ultra concentrado.
Você acabaria com a virada cultural ou você só... Cara, eu mudaria a estrutura dela. Eu acho que a virada cultural tem que existir, só que não nesse formato, como eu te falei. Eu espalharia isso em diversos... E assim, eu faria uma regra objetiva de que nenhum artista ou nenhuma companhia artística pudesse ter X% do orçamento. É tudo picadinho. Sim. Você não pode ter um cara que vai 40%. Não, peraí, como é que você vai pegar 40% do dinheiro destinado aos artistas para um? Não, cada um tem que pegar no máximo, sei lá, 5%. Nós vamos distribuir, pulverizar isso aqui pra caramba. Aí você tá fazendo Me uma parece virada que a cultural. virada cultural virou um evento sem muita finalidade. Qual que é a finalidade? Trazer lucro pra cidade, Não. dar A finalidade é o visibilidade? prefeito falar que ele tem artistas parceiros e que ele é um cara que levou diversão pro povo. É A virada bizarro. cultural é um micro show de Madonna, né?